Por que a placa R28 é essencial para a segurança viária? A placa é essa aqui, ó, e o significado dela é duplo sentido de circulação. Tá vendo essas setinhas? Elas indicam os fluxos, as direções em que os veículos circulam. Então nós temos veículos subindo e temos veículos descendo, conforme a orientação das setas aqui. Porque proíbe paradas de ônibus? Olha, para ela proibir, ela deveria ter uma tarja proibitiva. Não tem. Então, certamente não é essa a resposta. Porque mostra o limite de peso da via, tem algum número aqui. Normalmente, quando tem peso, tem um número, né? 10 toneladas, alguma coisa assim. Não tem nada de peso aqui. Porque alerta o condutor sobre o fluxo de veículos em sentido contrário. Ah, legal, ó. Fluxo de veículos em sentido contrário. Eu estou subindo, mas pode ter veículo descendo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Letra C é a resposta dessa questão. Porque a placa R24B é fundamental em rodovias de pista simples com ilhas de refúgio. Ilhas de refúgio são obstáculos físicos que tem no meio da pista. Para evitar que o condutor venha colidir com aquele obstáculo, o órgão de trânsito coloca esse sinal aqui, que significa passagem obrigatória. Nesse caso, você vai passar do lado do obstáculo físico que a seta estiver apontando. Tem um obstáculo físico aqui, imagina que isso aqui que é a tal da ilha de refúgio. E aí eles vão e colocam essa placa aqui, ó, bem aqui na frente, apontando, ó, passe pela direita, não entra pelo lado de cá não, porque pode vir veículo no sentido contrário. Então, ora, por que substitui o guarda-reio? Guarda-reio é guarda-corpo, isso aqui é uma palavra em inglês, não era nem para estar usando aqui um vocabulário que não é português na nossa prova, né? Mas guarda-reio é guarda-corpo, não tem nada a ver com a placa, está fora, porque impede que veículos invadam a faixa contrária durante o contorno. Não é nem que impede, a placa não impede. Se a pessoa quiser entrar na contramão, ela vai entrar. Na verdade, ela orienta, ela regulamenta que a passagem aqui é pela direita. Então, dizer que ela impede não é certo, não. Vou deixar isso aqui como meio certa. Porque indica estacionamento, nada a ver com estacionamento. Porque aumenta o limite de velocidade, também tem nada a ver com velocidade isso aqui. Apesar da letra B ter dado esse vacilo aqui, ela é a resposta. Porque as placas semelhantes a R19 podem ter diferentes valores em um mesmo trajeto na mesma via. Placa R19 são essas placas que trazem a velocidade máxima permitida para a via. Aqui está 80. Mas vai chegar trechos ali dessa mesma via em que vai ser 60, outras horas 40. E essas velocidades variam e eles só mudam esse número aqui dentro, sempre de 10 em 10. Você nunca vai encontrar uma placa de velocidade de 75 km por hora, 71, 72, não é sempre de 10 em 10. Por que elas variam? Porque o limite é ajustado conforme o tipo de via. Conforme o tipo do tráfego ou a intensidade do tráfego, e entorno. Entorno quer dizer no entorno. Esse i aqui não coube muito bem, não. Parece que ficou desencaixado dentro da frase. É exatamente isso. Conforme o tipo da via, ela permite que você possa circular em velocidade maior ou menor com segurança. Também em relação ao tráfego, quando fala tráfego de veículos, mas eu diria que o trânsito também envolvendo ali pessoas, pedestres, ciclistas. Essa aqui parece ser a certa. Porque indica o limite mínimo? Não, elas indicam o máximo. A gente sabe que o mínimo é a metade da máxima. Porque são colocadas aleatoriamente. Aleatoriamente quer dizer, de qualquer maneira, a esmo, sem um critério, não é. Porque servem apenas de orientação? Apenas a casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Sobrou mesmo a letra A pra gente. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Por que as ultrapassagens são mais perigosas em vias com a placa R28? Essa aqui. Por um motivo muito simples, né, gente? Se eu estou transitando numa via onde o fluxo é numa direção só, eu vou fazer uma ultrapassagem, até corre o risco, sim, de eu entrar na frente do veículo que está na outra faixa, colidir lateralmente, coisa e tal. Agora, numa via que o fluxo vai e o fluxo vem,
Se eu errar aqui, pode acontecer uma colisão frontal. Aí é um sinistro, um acidente, diríamos assim, muito mais grave. Confere? Então dá lá, porque há risco de colisão com veículos que vêm no sentido oposto. Oposto quer dizer sentido contrário, vem de lá para cá. Letra A, a resposta. Por que é importante manter a atenção redobrada no tipo de cruzamento indicado na placa A8? Essa placa aqui, ó, ela significa interseção em T. Significa que você está nessa rua aqui e chegando no final dela não tem como seguir em frente, você vai ter que virar para a direita ou para a esquerda. Esses veículos que estão transitando aqui na transversal, eles vêm todos imponentes, todos cheios da razão. Eles normalmente não diminuem a velocidade quando estão passando por esse ponto de interseção. Eles não diminuem. Então você que está chegando nessa via transversal, chegue com mais cuidado. É isso que ela quer dizer para você. Bora ver? Porque o cruzamento é automático. Nunca vi cruzamento automático. Porque os veículos podem vir em alta velocidade pela via transversal. Eu não diria nem em alta velocidade. Mas assim, eles não reduzem a velocidade. Vocês estão a 40, eles vão manter a 40. Porque eles acham que eles têm a preferência sempre. Não tem, tá? Quem transita aqui pela transversal não é sempre que tem a preferência, não. Cuidado com esse equívoco, tá? Mas essa aqui é a resposta. Por que é importante o uso da placa R36C? Essa placa aqui, ó, é um pedestre e um ciclista. Do jeito que foi colocado aqui na placa, dá a entender que ele está fazendo aqui uma manobra radical, né? Ele está aqui com um pé em cima do cilim, outro em cima do guidão da bicicleta, fazendo uma manobra radical. Mas não é, não. Tem nada a ver. Isso aqui significa circulação compartilhada entre pedestre e ciclista. Isso que essa placa regulamenta. Por que é importante o uso da placa? Para aumentar a velocidade dos ciclistas? Aumentar a velocidade dos ciclistas? Não. Para orientar a convivência. Convivência quer dizer o compartilhamento do espaço. Convivência segura entre pedestres e ciclistas. Essa é a resposta. Para proibir o trânsito pedestre, não tem nada aqui proibindo o trânsito pedestre. Para ser proibido, teria que ter a tarja proibitiva, aquela tarja transversal. Não tem. Então não tem nada de proibido. Para restringir é o mesmo que proibir. Não é também. Letra B de bola mesmo. Por que é importante respeitar a placa R15 em túneis e passagens subterrâneas? Essa placa significa altura máxima permitida. Altura máxima permitida. Esse é o significado dessa placa. Imagina um túnel. Um túnel é uma boca ali, né? Ou diríamos uma boca. Você vai ter que entrar, tem uma altura. Se a altura é 3 metros, você passa com um veículo de 3,20, 3,30, 3,50 ou mais, vai colidir, não vai? Ó? Porque o desrespeito pode causar colisão da carga contra o teto do túnel, colocando em risco todos os usuários. Letra C, a resposta. Porque a área tem fiscalização? Não necessariamente, porque tem pedágio, não tem nada a ver com pedágio, porque o ar é mais úmido nesses locais aqui, inventaram só para encher linguiça. Letra C mesmo a resposta. Por que é importante respeitar o sentido de circulação indicado na placa R24 em áreas urbanas? Em áreas urbanas ou qualquer outra área, tá? Colocar área urbana aqui, mas poderia ser a área rural também. Essa placa, ela indica o sentido de circulação da via transversal. Você está subindo aqui numa via e logo à frente tem uma via transversal. Pode ser que a que você está continue, mas se você quiser entrar na transversal aqui, você tem que respeitar o sentido que está na seta. Essa seta está dizendo que essa via transversal, o fluxo dela é só nessa direção. Essa seta poderia estar virada para a esquerda. No caso, o fluxo seria para a esquerda. Não só isso. Porque reduz o gasto de combustível? Nada a ver. Porque melhora o som do motor? Nada a ver. Porque ajuda a encontrar vaga de estacionamento? Nada a ver. Porque evita conflitos entre fluxos opostos e atropelamentos. Justamente, se ela indica que o fluxo nessa via transversal é para a direita e você vira para a esquerda, vai acontecer um conflito. O que é esse conflito? Uma colisão, um sinistro daqueles veículos que vêm no sentido contrário. Fluxos opostos, sentido contrário. Letra D de dado a resposta. Por que a placa A14 é importante em locais com curvas ou subidas? Na verdade, ela é importante em qualquer circunstância, né? Mas se a gente tem ali curvas ou subidas, aquela lombada, que você chegou no topozinho, assim, você não está vendo o que tem depois, o lance da placa aqui é importante, porque se logo depois da curva, logo depois da lombada tiver um semáforo, você só vai ver quando você chegar lá. E pode ser que o semáforo esteja fechado
e tem carros imobilizados ali na pista esperando o semáforo abrir. Então a placa é muito importante nesse sentido. Aí vem, porque o motorista pode não ver o semáforo a tempo, exatamente do jeito que eu expliquei. Você está numa lombada, estampou na lombada lá em cima, você já vê o semáforo, carros parados dentro da pista ali. Essa é a resposta. Por que não se deve ultrapassar em trechos com a placa A7A? Essa placa, ela é uma placa de advertência que está te alertando sobre riscos e circunstâncias perigosas no trânsito. Você está subindo por uma via, essa via aqui, e ela está te avisando, ó, cuidado que à sua esquerda aí, ó, tem uma outra via que está integrando com a sua. Fluxo de veículos saem por essa via e entram na sua frente. Então, por que o cara não pode ultrapassar nesse trecho? Primeiro, porque ultrapassar próximo a interseções, que é onde tem junção de vias, é infração de trânsito, não pode. E segundo, pelo risco, né? Vai que na hora da ultrapassagem sai um carro aqui na sua frente. Ok? Então, aqui, ó, porque o local está em pedágio, nada a ver com pedágio, porque o carro pode perder a direção. Não sei, não dá para afirmar se vai perder a direção. Porque veículos podem entrar repentinamente pela esquerda. Essa é a resposta, letra C.